Então, boa tarde. Iniciamos com as boas-vindas à nossa convidada, a professora Cleonice Bosa, e ao nosso convidado, doutorando Yuri Pizeta. Damos as boas-vindas também à nossa audiência, nessa live promovida pelo Incluir, equipe que é parte da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da URGS, em parceria com a EDURGS, que é a Escola de Desenvolvimento da URGS. O título da live de hoje é Transtorno do Espectro do Autismo, TEA, no Ensino Superior. Meu nome é Deise Schneider, sou técnica em assuntos educacionais do Incluir, atuando na equipe interdisciplinar de acompanhamento dos discentes e dos servidores técnicos e docentes com deficiência, TEA e altas habilidades de superdotação. Eu vou me descrever, então. Sou uma mulher branca, de olhos castanhos, uso óculos de armação azul com detalhes animal print, tenho cabelos castanhos lisos, na altura dos ombros, estou usando uma blusa azul, um brinco de argolas prata, acho que nem dá para ver por causa do fone, e uma correntinha prata. Atrás de mim, cortinas verticais, bege, aqui do Incluir. Essa capacitação vai ser mediada por mim e pela colega Elisângela Bica, que irá fazer a sua saudação e descrição agora. Boa tarde, meu nome é Elisângela, sou assistente social e também faço parte da equipe interdisciplinar aqui do Incluir. Eu vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos na altura dos ombros, levemente grisalhos, e estou usando um vestido azul com estampas florais. Atrás de mim há cortinas verticais de cores claras, aqui da sala do Incluir. Aproveito para informar que os servidores terão a sua certificação via EDURGS, e para os demais participantes a certificação será pelo Incluir. Na metade final dessa live, nós vamos compartilhar o link com o formulário de presença. Pedimos, então, atenção no preenchimento dos dados para a emissão correta do certificado. E para a realização dessa live, nós contamos com a participação dos tradutores e intérpretes de Libras, Celeste e Vitória, que vão se revezar ao longo dessa capacitação. Também contamos com a participação da nossa bolsista de produção de conteúdo, Yasmin Necchio, aqui do Incluir, na parte técnica e acompanhamento dos comentários. Meu som aqui. Então, vamos apresentar a nossa e o nosso ministrante. A professora Cleonice Bosa é titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orientadora de cursos de mestrado e doutorado do programa de pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e da Personalidade, graduada em Psicologia, mestre em Psicologia pela URGS, com doutorado em Psicologia pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres e pós-doutorado pelo Hospital Médico Infantil de Cincinnati, de Ohio, nos Estados Unidos. Tradução livre aqui dos nomes dos locais. Coordeno o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Transtornos do Desenvolvimento NIEPED e o SEMA, que é o Centro de Avaliação Multidisciplinar em Autismo. Yuri Pizeta é graduado em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, especialista em Neuropsicologia pela Universidade Cândido Mendes, mestre em Psicologia pela URGS e doutorando em Psicologia pela URGS, ambos os trabalhos relacionados ao autismo e fase adulta, e é integrante do NIEPED. Atuou no Serviço de Avaliação Neuropsicológica da Universidade Federal Fluminense. Então, a nossa programação será dividida em 2 blocos. Nos primeiros 40 minutos, teremos a apresentação da professora Cleonice, do doutorando Yuri, e na sequência abriremos para perguntas. Então, agradecemos a gentileza de aceitarem o nosso convite aqui do Incluir e ministrar essa capacitação, e agradecemos também a presença do público, e passamos então a palavra para a nossa dupla de ministrantes. Boa tarde a todos e a todas. Eu também inicio me apresentando, me descrevendo. Eu sou uma mulher branca, de cabelos na altura dos ombros, lisos, morena. Estou com óculos bege e uma blusa roxa. Atrás de mim, um armário branco com alguns livros. Eu já inicio também agradecendo a gentileza do convite da equipe do Incluir, agradeço a parceria também que a gente vem tendo ao longo aí dos últimos meses, agradecer a parceria do Yuri, que está compartilhando esse momento tão importante num assunto tão necessário,
dividindo esse momento comigo, as demais integrantes aqui da equipe e a todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Antes de iniciar formalmente com a apresentação dos aspectos de definição, etc., em relação ao autismo, eu gostaria de fazer algumas considerações gerais, chamar atenção para alguns aspectos que, para mim, são muito importantes, até para esclarecer a nossa fala no decorrer deste momento. Primeiro, começando pelo título, pelo nome, transtorno do espectro autista ou do autismo. Queria chamar atenção para este termo, espectro. Isso significa que existe uma variabilidade enorme em relação ao comportamento, em relação à linguagem, em relação aos aspectos cognitivos, por exemplo, memória, atenção, percepção, raciocínio, e também em relação ao apoio que é necessário. Isso significa que nós vamos ter pessoas que apresentam intensas dificuldades nestes aspectos que eu nomeei, assim como vão ter pessoas com habilidades extremamente desenvolvidas, especialmente em termos cognitivos. E boa parte desse perfil está chegando à universidade. A outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é o nosso conceito de deficiência. Por quê? Porque as pessoas divergem em relação ao conceito que adotam para tratar deste tema. E isso é muito importante aqui na universidade, especialmente para entender a prática que a gente vem desenvolvendo, tanto junto ao Incluir quanto nas nossas pesquisas. Então, para fins de políticas públicas, TEA é considerado uma deficiência, embora haja polêmica, haja protestos em relação a isso. No momento, é o que a lei estabelece, inclusive para propiciar os benefícios e atender aos direitos dessas pessoas. Como é que a gente, no nosso grupo de pesquisa, entende a deficiência? Existem dois grandes modelos que muitas vezes são contraditórios. Existe o modelo social da deficiência, que entende que muitas das dificuldades das pessoas com TEA, elas se devem a dificuldades que existem na sociedade, dificuldades sociais, dificuldades de acesso às condições, barreiras atitudinais, preconceito, etc. Existe um outro modelo, que é denominado modelo médico, que se focaliza nas questões de sintomatologia. Não apenas isso, mas a ênfase é em conhecer as dificuldades, os comprometimentos, para que a gente possa desenvolver práticas, estratégias terapêuticas e educacionais mais adequadas. Nós, no NIEPED, nós utilizamos o modelo biopsicossocial da psicologia, que quer dizer o quê? Que a gente parte da premissa de que entender essas dificuldades em termos de saúde é fundamental, justamente para nos guiarmos em relação às nossas práticas, mas que também é fundamental a contribuição do social. E esse é, inclusive, um dos motivos que nós estamos aqui, trabalhando junto ao Incluir, trabalhando junto à universidade, porque a gente entende, alinhados com o modelo social, de que essas barreiras devem ser reduzidas. Entretanto, hoje, na nossa conversa, nós vamos ressaltar as questões das dificuldades e das demandas que têm chegado. Por quê? Porque justamente esse é o propósito desta conversa. Então, a gente tem que partir de um perfil de pessoas que estão chegando
na universidade. E que essas dificuldades estão impactando não só o acesso, mas a permanência dos estudantes nos cursos. Existe evasão, existe dificuldades no desenvolvimento dessas pessoas, e que essas barreiras, então, elas precisam ser conhecidas e trabalhadas. Mas nós vamos nos centrar nesses aspectos, não só por ser uma demanda, mas também pelo impacto que esses aspectos geram na comunidade universitária em geral. O tema autismo, por ser muito desconhecido, ele gera incertezas, gera senso de impotência e, por que não dizer, muitas vezes, raiva no ambiente que cerca. A incerteza ocorre de que forma? Será que o que eu estou fazendo junto ao aluno é adequado? É o que ele espera? É o que o beneficia? O senso de impotência é quando uma determinada prática que eu desenvolvo não dá certo e eu vejo o aluno angustiado, não conseguindo avançar naquelas metas, isso gera, sim, um sentimento de impotência muito grande nos professores, nas equipes que atendem, quando é mercado de trabalho, isso também ocorre nos parceiros de trabalho. E a raiva, muitas vezes, acontece é um sentimento humano e muitas vezes acontece justamente pelo desconhecimento. Então, exemplos como, puxa, mas eu já expliquei várias vezes para o aluno como é que ele não entende, como é que ele repete os mesmos erros, como é que ele não segue os prazos, por que ele está insistentemente atrasado na entrega de alguns compromissos firmados, por que os trabalhos em grupo, muitas vezes, não são a melhor escolha para as pessoas com TEA, e assim por diante. Então, é sobre esses sentimentos que nós vamos falar, no sentido de tentar mostrar como eles surgem. E eles surgem a partir do conhecimento do que a gente define como TEA, e eu já adianto que existem diferentes leituras para o que a gente entende que seja autismo, por isso que eu me apressei em esclarecer para vocês os modelos que a gente atua e adota, e entender esses sentimentos, que esses sentimentos surgem em função justamente do desconhecimento de como é o funcionamento, especialmente de um estudante com TEA. Então, nesse momento, eu agradeço a atenção, vou passar a palavra para o Yuri iniciar a sua apresentação nos aspectos mais formais de definição e características de TEA. Na sequência, a gente prossegue entendendo como é que tudo isso impacta, especialmente na universidade, na aprendizagem, nas relações sociais. Bom, antes que eu me esqueça, para poder começar me descrevendo, eu sou um homem preto, eu uso um óculos escuro com a armação bem fina, meu cabelo ele é grande, eu uso dreads, em alguns deles com alguns anéis, eu estou usando uma camisa social lilás, e eu tenho brincos, mas que não dá para ver por conta do headset com o microfone colado. Espero que todos estejam vendo a apresentação. Primeiro, eu faço também das palavras da Cleo as minhas, né? Agradecer ao convite, a oportunidade da gente estar aqui. Então, vou começar com os aspectos mais formais, como disse a Cleonice. Esse é o nosso roteiro, que a gente vai pensar em falar um pouquinho sobre a introdução, que é a definição, falar sobre os impactos diagnósticos, algumas possibilidades para explicar isso, como isso impacta na vida acadêmica e profissional, algumas possibilidades para incluir esses alunos e também potencialidades.
Bom, para poder começar, o transtorno do o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento que é caracterizado por, principalmente, dois critérios: os déficits persistentes na comunicação e na interação social e os padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Esses dois critérios, eles também têm interface com o aparecimento precoce no período do desenvolvimento e que causem prejuízos no funcionamento social, profissional ou em outras áreas da vida do indivíduo e que não seja melhor explicado pela deficiência intelectual. Então, essa é a definição que a gente tem do nosso manual diagnóstico do DSM. Então, o que significam essas dificuldades e como elas vão se manifestar? O primeiro critério de interação social está ligado principalmente à ideia de reciprocidade, que refere-se então à capacidade de conseguir iniciar, manter e adaptar uma troca mútua de ações, emoções e respostas durante uma interação. E essa habilidade então ela envolve entender, reagir a emoções, pensamentos, intenções dos outros de forma fluida e o que acaba sendo essencial para poder construir conexões sociais. Pessoas com TEA frequentemente, e essa é bem importante essa palavra, frequentemente, ela vai aparecer algumas vezes, como a Cleonice disse, espectro, as manifestações são diversas, então alguns casos podem ou não acontecer isso. Então, frequentemente, pessoas com TEA apresentam dificuldades em captar e interpretar os sinais sociais implícitos. Então, expressões faciais, tom de voz, linguagem corporal, principalmente como gestos que eu acabo fazendo bastante. Isso pode levar a interações que parecem unilaterais ou até mesmo rígidas, onde o indivíduo acaba falando muito sobre um assunto de interesse pessoal, sem perceber a falta de interesse do seu interlocutor. Então, os déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos também são muito presentes. Se a gente parar para pensar na vida de jovem adulto e até mesmo de adulto, as relações elas começam a se alterar. Né? Então, você começa a ter amigos, mas depois podem evoluir para namorados e namoradas, aquele processo, esse meio caminho que ninguém entende se já está namorando, se não está namorando, também pode ser muito difícil para esses indivíduos compreenderem essas nuances e essas minúcias do relacionamento. O segundo critério, quanto aos comportamentos que são restritos, nós teríamos alguns exemplos como movimentos motores, uso de objetos ou uma fala mais estereotipada ou repetitiva, que pode aparecer de diferentes maneiras. Então, pode aparecer na repetição de palavras, frases, ou até mesmo de alguns tópicos de maneira bem persistente, e isso pode acontecer até mesmo fora do contexto. Então, os adultos com TEA mostram um padrão de fala que é focado em um tópico específico de interesse, que pode ser explorado de maneira profunda e detalhada, mas que talvez o interlocutor ou aquele que ele está conversando não tenha esse mesmo interesse. Então, esse padrão, embora muitas vezes ele acaba sendo impressionante pela profundidade que se consegue ter sobre determinado assunto, ele pode ser percebido como uma fala unidimensional e, por vezes, desconectadas do fluxo da conversa. Então, a fala repetitiva ela pode servir também como uma forma de autorregulação para esses indivíduos, porque proporciona uma sensação de segurança e de previsibilidade sobre o que vai acontecer, e principalmente em situações de ansiedade ou desconforto, algumas pessoas com TEA recorrem a essas repetições para aliviar o estresse ou até mesmo se acalmar. Então, os comportamentos repetitivos, eles na vida adulta, eles são principalmente refletidos nessa área de interesse mais fixo e altamente restrito. Essa é uma terceira dificuldade que se manifesta e até uma dificuldade recente, foi só em 2014 que ela foi adicionada no nosso manual diagnóstico e agora vem sendo mais perseguido e estudado, que são as dificuldades sensoriais. Então, indivíduos com TEA tendem a ter 3 manifestações comuns de reagir a estímulos sensoriais. O primeiro é a hiperreatividade, que é ter uma aversão a sons ou a texturas, então eles conseguem identificar os estímulos sensoriais de maneira mais rápida e de maneira mais intensa. Então, um som que para as pessoas pode não estar incomodando, ou às vezes até mesmo não escutando, esses indivíduos conseguiriam escutar e às vezes ter até uma manifestação física, como sentir dor por conta desse som. A gente tem a hiporreatividade, que é o contrário. Então, é uma certa indiferença
aparente para dor, temperatura, sons, então você reage de maneira mais lenta aos estímulos, ou às vezes você não reage. Então, usando o mesmo exemplo do estímulo sensorial auditivo, né, muitas vezes a pessoa pode ser chamada pelo nome e continuar fazendo o que está, né, o que está imersa, e não atendendo esse chamado porque não conseguiu processar essa informação, por não escutar. Então, também é uma das manifestações comuns. E a terceira manifestação são os interesses, a busca e interesses incomuns por alguns aspectos sensoriais. O que isso quer dizer? Então, há uma busca por alguma textura específica que agrade, algum som, então isso também pode repetir, ser visto com a repetição de uma mesma música, porque os sons deles agradaram, seja os agudos, os graves, cores, né? Então padrões de cores que chamem a atenção e esses indivíduos fiquem intensamente focados. Nas crianças é bem comum ver cheirar e tocar um objeto de maneira excessiva, colocar bem perto assim, né, do nariz ou até na frente dos olhos, então acaba sendo bem, bem comum. E nos adultos, alguns desses comportamentos eles vão se alterando, então os objetos começam a ficar menor para tentar também se adaptar a esse ambiente social, mas é bem aparente na vida desses indivíduos. Então, o impacto do diagnóstico com essas manifestações, eles são muito diversos. E o que é mais importante para a gente entender quando eu estiver falando sobre o impacto do diagnóstico é que não existe uma unanimidade nessas relações. Então, eu vou dar um exemplo nos casos de impactos psicológicos e emocionais. Essa ideia de sentimento de alívio e validação e que impacta na autoestima, ele acaba sendo bem, bem variado. Então, há relatos que são muito positivos nesse momento de descoberta, e aqui estamos tratando o diagnóstico em adultos, ou seja, diagnósticos que são mais tardios, né, que chegam na vida dessa pessoa ali por volta dos seus 16 ou até mesmo depois. Tem um artigo que eu gosto muito, que tem uma frase de um participante que eu sempre falo. O participante disse: de repente, 50 anos da minha vida, eles passaram a ter sentido. Ele recebeu o diagnóstico quando ele tinha 50 anos, e quando ele recebeu esse diagnóstico, ele conseguiu olhar para trás e a vida dele foi sendo respondida para ele. Então ele começou a entender por que ele agia de determinadas formas, por que ele escolhia fazer determinado caminho, por que ele escolhia comer determinado alimento, porque as pessoas acabavam se afastando dele e ele se afastando das pessoas. Então, uma vez que ele começou a entender por tudo aquilo que ele passava, isso melhorou muito a sua autoestima e autoconfiança, então ele conseguia falar melhor e ele, né, se entendia como uma pessoa até. Mas, por outro lado, como eu disse, também já escutei, e isso foi de uma participante na minha pesquisa do mestrado, que a gente estava falando, e que ela comentou que revelar o diagnóstico foi muito ruim para ela. Ela estava contando que em um dos dias de trabalho dela, teve uma crise por conta de estímulos sensoriais, e ela teve uma crise no trabalho, não conseguia mais trabalhar, ela ficou travada. Ela foi para a sala depois do patrão dela na época, contou para o patrão dela que ela tinha o diagnóstico, e 2 dias depois ela foi demitida. E desde então ela decidiu que nunca mais ia contar para ninguém. Ela falou assim: não vou contar mais para ninguém. Então, essa descoberta e além disso, ela também comentou que a descoberta do diagnóstico dela, ela teve um sentimento próximo do luto, né? Ela ficou mal, ficou triste de descobrir que era até. Então, esses impactos, eles tanto psicológicos e emocionais, eles não são unânimes, como se todos os indivíduos com TEA fossem achar bom descobrir o seu diagnóstico ou também fossem achar ruim. Então, outro impacto emocional que acaba acontecendo bastante em adultos especificamente é a ideia do mascaramento. Então, muitos adultos com TEA tendem a mascarar as suas dificuldades para serem socialmente aceitos. E muitos desses indivíduos eles se esforçam muito para manter essa espécie de fachada que é aceitável, e isso vai gerando um desgaste, um estresse muito grande nos indivíduos. Para além de questões de relacionamento, de interesses que são restritos, a própria questão sensorial, você ter que
ter esse arsenal de comportamentos que é socialmente aceito, por exemplo, como é que se comporta numa conversa de elevador, que a gente diz, né, aí de entrar, falar, oi, tudo bem, eu cumprimento, eu aperto a mão se é alguém que eu conheço, se é alguém que eu não conheço, eu não aperto. Então, pensar nesse tanto de informação que acontece no dia acaba sendo muito estressante. E isso acaba gerando um impacto muito grande nos seus relacionamentos e nas suas interações sociais. A família e os amigos, quando recebem também essa informação do diagnóstico, tem dois polos muito grandes. Né? A família em que vai ajudar, vai entender e tem aquilo muito explicado, então começa a buscar apoio, buscar suportes necessários para esse indivíduo, e tem aquelas famílias que não vão conseguir aceitar, que não vão querer dizer que esse indivíduo é técnico, não vão querer esse rótulo, né, digamos assim, e para os amigos acaba sendo a mesma coisa. Alguns amigos vão oferecer suporte, vão estar interessados em entender como esse indivíduo se comporta, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, há uma mudança também nas dinâmicas de amizade que nem sempre é para o polo positivo. Aqui a gente vai falar sobre impactos que são quase institucionais, então a gente tem algumas necessidades de ajustes e acomodações quando essas instituições, esses trabalhos, essa universidade, essa academia, essa escola recebe o diagnóstico. Você vai acabar precisando adaptar esse local de trabalho de alguma forma para poder se adequar, até mesmo a educação e a formação e entender como esses indivíduos vão começar a estudar e como é que é o processo de aprendizagem deles. Então, os serviços de apoio, eles estão articulados para fornecer esse planejamento de vida, de carreira e apoiar para que eles não só ingressem nesses espaços, mas que eles também possam permanecer e concluir, né, nesses ambientes. Para falar sobre o TEA, a gente acaba sempre caindo nessa ideia de possibilidades. O espectro ele é muito grande, então existe um mar de possibilidades explicativas e de modelos teóricos para tentar explicar a multiplicidade que o transtorno tem. Né? A Cleonice mesmo começou falando de dois grandes bons exemplos e perspectivas de como ver isso. Então a gente trouxe três outros modelos teóricos que também ajudam a explicar o transtorno. O primeiro é a de cognição social, que está ligada à habilidade de entender e responder a sinais sociais e emocionais. Então, a cognição social envolve processos como a teoria da mente, que quer dizer a capacidade de entender que outras pessoas têm pensamentos, sentimentos e intenções que são diferentes dos próprios. O reconhecimento de emoções, a interpretação de nuances e interações sociais, e essas dificuldades impactam diretamente a forma como as pessoas com TEA percebem e interpretam o comportamento de outras pessoas, o que pode acabar dificultando a construção e a manutenção de relacionamentos. Então, adultos com TEA muitas vezes têm dificuldades em interpretar corretamente as intenções e as emoções dos outros. Isso pode levar a diversos mal-entendidos. Por exemplo, interpretar de maneira muito literal o que foi dito. Então, você acaba não captando humor, ironia, sarcasmos, né? E essas sutilezas do humor acabam se perdendo. E esse déficit na leitura, né, das emoções e intenções acaba fazendo com que as interações pareçam que sejam rígidas demais ou até mesmo desconexas. Então, é um esforço para esse indivíduo com TEA não só entender todos esses comandos sociais que estão implícitos, que não são falados, né, e acaba afetando, então, a dificuldade em antecipar ou compreender essas normas e regras sociais. Então, a linguagem corporal apropriada, por exemplo, a gestão do contato visual, que é bem dito, né, que indivíduos com TEA têm dificuldade de manter um contato visual, entender a entonação, o volume da voz. E isso acaba fazendo com que os adultos com TEA evitem interações sociais devido à sensação de desconforto, ou em alguns casos até se envolvam em interações que outros podem considerar que sejam invasivas ou até mesmo insensivas
mesmo que esses indivíduos não tenham essa intenção. Quando a gente pensa em uma outra possibilidade explicativa, é a de disfunção executiva. As funções executivas, de modo geral, elas são um conjunto de habilidades que fazem o funcionamento humano, né? A gente tem aqui na lista, por exemplo, planejamento e organização, flexibilidade cognitiva, inibição, monitoramento e avaliação, e todas essas são funções executivas. E essa teoria diz que indivíduos com TEA possuem possuem dificuldades nessas habilidades. Então, dificuldade, se a gente pensar agora no ensino superior especificamente, o planejamento e a organização, ele acaba sendo essencial para o seu dia a dia na universidade. Você precisa planejar em termos pequenos, né, o seu dia, como é que vai ser, o que você vai estudar, a ordem que você vai estudar, e até mesmo em termos maiores. Por exemplo, quais disciplinas você vai pegar no próximo semestre para conseguir concluir a graduação no tempo que é estabelecido, quantas disciplinas você consegue efetivamente fazer, quais você pode fazer para poder substituir uma que você não conseguiu pegar. Então, esse planejamento, essa organização, e até mesmo com a parte mais burocrática, de datas e tudo mais. A flexibilidade cognitiva é uma habilidade que está relacionada a mudanças de estratégias, ou seja, você recebeu uma prova que você não foi tão bem e você conseguir falar, tá, eu tentei fazer a prova dessa maneira, eu executei dessa maneira essa atividade e não está correto. Eu vou mudar a estratégia, eu vou fazer de algum jeito diferente para que eu possa ir melhor. Então, a ideia da inibição, que também é uma habilidade autoexplicativa, é conseguir controlar a vontade de falar de determinados assuntos que possam ser inapropriados, de controlar vontades de sair, ou às vezes de gritar, enfim, está ligado a essa capacidade. E o monitoramento e avaliação, que, usando o mesmo exemplo da atividade, se você recebe uma atividade que está errada, é você conseguir monitorar e ver que a atividade que você fez está num caminho diferente, está errado, e que você possa automaticamente se avaliar, né, e juntamente com a flexibilidade cognitiva alterar esse funcionamento. Essas habilidades, elas estão separadas de maneira mais teórica, elas funcionam sempre muito juntas, né, estão sempre muito ligadas. E a outra teoria que também ajuda a explicar o TEC, está diretamente ligado a essas habilidades sensoriais, as capacidades sensoriais que eu falei lá no começo, que entraram em 2014, é a do processamento sensorial. O processamento sensorial, ele é a forma em que o nosso cérebro ele capta e processa os estímulos sensoriais. Então, para além da hiper e da hiporreatividade que eu disse no começo, né, ou seja, sentir muito e sentir pouco, esses indivíduos com TELES também têm dificuldades em filtrar estímulos que são irrelevantes, problemas com equilíbrio e coordenação, aversão a certas sensações térmicas e desafios com a alimentação. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar quando eu falo do processamento sensorial, que é o seguinte: muitas das informações que a gente está recebendo sensorialmente, elas não são relevantes. Só que quando eu começar a falar para vocês, algumas delas, vocês vão começar a reparar. Por exemplo, para quem tem cabelo grande, onde o cabelo está pegando, para quem usa brinco, está sentindo o brinco, para quem usa óculos, onde está o óculos, qual o posicionamento da sua mão, do seu pé, que cheiro você está sentindo na sala que você está, quantas luzes estão ligadas, que está chegando essa informação, quantos sons você está escutando para além da minha voz, se você está com fome, ou se tem fone, ou se tem carro passando, você está sentindo fome, está sentindo sede, que roupa você está usando, qual que é o tecido da sua roupa, você está usando algum acessório, tudo isso são informações sensoriais. E que, só de falar, você já cansa para poder parar pensar nisso, porque esses estímulos eles são completamente irrelevantes no dia a dia, você consegue filtrar eles. Muitos dos indivíduos com TEA não conseguem filtrar essas informações. Então, essa bomba de estímulos está sempre acontecendo em todos os momentos do dia, do momento em que acorda até o momento que vai dormir. Isso acaba gerando uma sobrecarga. E muitos desses estímulos a gente não tem o controle, a gente não consegue prever. Então,
dando um exemplo, se a gente estiver andando na rua, a gente não consegue imaginar quando alguém vai buzinar, se um carro vai passar rápido, se uma moto está com o escapamento estourado que vai passar do seu lado. É muito imprevisível. E a imprevisibilidade também é uma coisa que está diretamente ligado ao diagnóstico de TEA. E em crianças é muito comum também a gente ver os desafios com alimentação, por conta da textura, do gosto, mas isso também é um reflexo na vida adulta. E se a gente pensar no ensino superior, os restaurantes universitários, por exemplo, que você já tem a comida que está ali, você vai ter que se alimentar com aquilo, e aí talvez você não goste que os seus alimentos eles se encostem, por exemplo. E aí você se serve, tem todo esse cuidado, mas aí você não serve a proteína e alguém coloca a proteína e mistura tudo. E você também não consegue se alimentar direito. Então, assim, tem uma série de questões sensoriais que estão impactando no seu dia a dia, né? Então, tem outros exemplos até de sensação térmica. Um dos participantes da minha pesquisa, ele falava que não tinha nenhum... não, com temperatura eu sou tranquilo. Teve um dia aqui que no Rio Grande do Sul estava fazendo muito frio, ele foi para a Universidade de Regata, 2 dias depois ele estava gripado. E aí ele falou, eu nem sei por que eu estou gripado. E quando ele contou essa história, eu fiquei, não, o seu corpo, ele tem muita certeza de quando foi e o que aconteceu. Então, essas são algumas situações em que o processamento sensorial, ele acaba afetando, influenciando na vida desses indivíduos. Com essas possibilidades explicativas, né, de explicar, a gente tem alguns impactos diretos em diferentes ambientes, como na vida acadêmica e na vida profissional. Se pensarmos na vida profissional, e não só organizacional, aqui a gente também já está falando por um momento em que estudantes universitários, eles vão vir a passar com a ideia de estágio, né? Podem vir a passar com a ideia de estágio. Então, o ambiente de trabalho, a depender do curso que você está e que você está fazendo, ele também é um ambiente social, ele tem uma sobrecarga sensorial presente e que você precise monitorar e avaliar o seu próprio trabalho ou até o trabalho de outra pessoa para poder executar, em que a comunicação e o relacionamento com os colegas eles sejam essenciais, caso você trabalhe em uma equipe. Então, isso está muito ligado até o acesso a oportunidades e promoção. Se a gente pensar em empresas, uma empresa organizacional mesmo, quanto mais você avança na carreira, maior o seu envolvimento com pessoas, seja na sua chefia ou seja com subordinados. Então, essa dificuldade nas interações sociais também impacta no acesso a oportunidades e principalmente de promoção. Muitas vezes essas empresas e esses locais de trabalho eles precisam de acomodações, necessidade de acomodações específicas, seja uma sala mais isolada ou até mesmo possibilidades de trabalho. Nessa minha pesquisa do mestrado, ela estava estagiando, estava na época de pandemia, então ela trabalhava de casa. E ela dizia que ela ia muito bem, que ela recebeu uma promoção em 2 semanas, ela já tinha recebido uma promoção no trabalho dela, e ela funcionava muito, muito bem, e era super funcional, entregava as coisas antes do prazo que pedia, e aí ela estava trabalhando, ela foi ascendendo, chegou no momento em que acabou a pandemia, e esse chefe dela pediu para que ela fosse trabalhar presencialmente. E aí ela falou que ela não conseguia trabalhar na empresa. Tinha muita luz, tinha muita gente digitando nos teclados ao lado dela. Ela tinha que ir constantemente no banheiro e ela já tinha começou a virar alvo de piadas dos colegas de que nem sentou e já está tendo que ir para o banheiro de novo, a mijona. Então foi um momento muito desgastante para ela. E quando ela falou isso pro chefe dela, ela falou que, olha, você está tendo outra funcionária aqui, se eu puder trabalhar de casa, no home office, eu vou render muito mais, eu vou conseguir te entregar muito melhor as atividades. E esse patrão, né, cedeu e deixou ela fazer home office, que está muito ligado a esse último ponto, as habilidades e pontos fortes. Em alguns casos, esses pontos fortes, essas habilidades, elas não conseguem ser exploradas pelos colegas e pelas chefias. Então, isso acaba sendo um desafio para esses indivíduos. Algumas estratégias acabam
acabam sendo aceitas, por exemplo, essa de trabalhar no home office, mas muitas delas não. Então, esse diagnóstico ele acaba tendo um impacto na vida profissional de maneira muito intensa. Não seria diferente no contexto acadêmico. Nós, então, temos adaptações ao ambiente de aprendizagem, e se a gente pensar numa sala de aula, que vai estar ligado a esses outros tópicos, a quantidade de informações, e eu vou dar um exemplo só de estímulos que sejam sensórios. Você tem os seus colegas conversando, você tem o projetor, aí você tem um professor que talvez goste de escrever no quadro, para além de projetar ele, você tem que se concentrar no seu material, então também tem que escrever. As luzes das salas, que nem sempre são luzes que você consegue ver muito bem, a luz do projetor, o barulho que o projetor faz, ou o computador, a depender do quão novo esse computador é. Os seus colegas também estão escrevendo em cadernos ou escrevendo em tablets, então é mais informação, para além, né, dessa dificuldade de processar todas essas informações e de excluir aqui a necessidade, o que não é necessário para eles. A gente acaba que esses indivíduos eles processam as informações e possuem um estilo de aprendizagem que também necessitam de um olhar e de um cuidado que seja diferente, tanto por parte dos seus colegas, de entenderem essas atipicidades, bem como dos professores. Os professores também precisam entender que, por exemplo, o aluno ele pode não estar anotando absolutamente nada, mas ele está 100% concentrado no que o professor está falando. A grande questão é que adicionar mais uma informação iria fazer com que ele ficasse perdido. Ou o contrário, esse aluno ele só vai estar escrevendo no seu caderno enquanto ele não vai olhar para o projetor e para o professor. Então, também são coisas que podem vir a acontecer. A interação social em ambientes acadêmicos, na universidade a gente tem a ideia de trabalhos em grupos que não tem como serem desvinculados, nas trocas contínuas de turma ao longo dos semestres, a cada semestre você está com alguém novo na sala, é muito difícil uma turma seguir junto, porque às vezes você fica desperiodizado, outra pessoa entra na sua turma, e ao longo do curso, às vezes você troca de curso, então você tem novos professores, novas matérias, então essas interações sociais elas acabam sendo muito recorrentes. Então, o gerenciamento do tempo, igual eu já tinha falado, tanto da maneira pequena para poder gerenciar as tarefas, né, de conseguir executar no prazo, de enviar o prazo, e que muitas vezes também esse prazo ele não é dito de maneira muito certa e coesa, porque os calendários vão se alternando ao longo do semestre. E gerenciar o tempo de formação é muito difícil para esses indivíduos. Então, um dos desfechos que são comuns relatados na literatura científica é que para essa população com TEA, a graduação acaba levando mais tempo do que dos seus pares sem o transtorno. Eles têm maiores taxas de evasão, para além disso, maiores sentimentos de isolamento, para além de não considerarem que os serviços de apoio eles sejam adequados e suficientes para esses alunos. Então, tudo acaba sendo um desafio, e é meio que para todo mundo um grande desafio, né? Para esses indivíduos que ainda têm outras questões, fica ainda mais difícil. Né? É uma organização que acaba sendo bem burocrática e difícil de modo geral, né? E para adultos, né, para os adultos com TEA, ainda mais difíceis. Mas aqui a gente também pode começar a pensar em práticas positivas, né? Então, como a gente acaba incluindo esses estudantes com TEA? Aqui eu trouxe uma lista que é pequena, porque ainda está sendo muito estudado e ainda é pequena, uma lista de práticas que são baseadas em evidências pelas pesquisas internacionais dos últimos anos. Então a gente tem a psicoeducação, o treinamento de habilidades específicas, programas de transição e tutoria por pares. E esses programas de transição, eles estão um pouco fora do que a gente imagina ser do ensino superior, porque eles são feitos com alunos do ensino médio, mas também tem uma grande interface. E para poder falar tanto de psicoeducação, treinamento de habilidades específicas e até, de certa forma, a tutoria por pares, eu gostaria de falar do próprio Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da URGS. A gente teve um contato maior nos últimos meses, e com esses nossos encontros
a gente não poderia deixar de colocar aqui como essas práticas elas acabam estando presentes na rotina desses profissionais e que muitas vezes nem elas mesmas sabiam, né? A ideia de poder proporcionar espaços como esse que a gente está tendo agora, de palestra e de conversa, está diretamente ligado à ideia de psicoeducação, uma vez que o conhecimento acerca do transtorno, das suas dificuldades, eles acabam diminuindo as barreiras sociais para as pessoas interagirem com esses indivíduos. Para além disso, diminui o estigma, né, e essas pessoas acabam se sentindo mais acolhidas. Então, é mais um exemplo de prática que as fazem. O treinamento de habilidades específicas, muitas vezes a gente imagina que precisa realmente você sentar e treinar uma habilidade em que muitas vezes esse treinamento de habilidades específicas está de certa forma fantasiado em forma de dica, né? Você converse com o professor antes da aula sobre a sua dificuldade, senta próximo da porta para poder sair com mais facilidade, anota de determinado jeito o que você pode fazer ao longo dos seus dias, né? E por fim, até mesmo por que não participar de uma monitoria, né? De ir para esses momentos também que são importantes, que está muito ligado a como a tutoria de pares acontece. Então, para além dessas práticas que elas já fazem de maneira muito, muito bem, a gente fica muito grato de poder, né, participar um pouquinho desse momento e ajudar nessa construção. Então a gente não poderia vir aqui sem falar de como está sendo prazeroso trabalhar com vocês. E como vocês conseguem também utilizar a próxima parte que eu quero falar, que é de potencialidades. Como a Cleonice comentou no começo, a gente tem muitas perspectivas e muitas formas de ver e de trabalhar com o transtorno do espectro de modo geral. E uma abordagem dos últimos tempos que não é um modelo teórico que seja, mas é um movimento paradigmático que é o da neurodiversidade. E esse paradigma, ele basicamente diz que pessoas são diferentes e que tem que haver diferença para que haja evolução e que pessoas com TEA só são verdadeiramente diferentes. Não é alguma coisa que falte, que está de errado, e essa é a perspectiva que a gente normalmente usa. E até a perspectiva que a gente estava falando até agora, do que são déficits, do que são dificuldades, né, do que está faltando, mas esses indivíduos eles também têm potências e a gente não poderia estar nesse momento aqui de hoje e não falar sobre isso, né? E eu trouxe uma lista que é até pequena, porque a nova literatura está trazendo, também tem muitos outros. E para o ensino superior, essas são as que a gente imagina que podem vir a ser muito, muito importantes. Persistência e foco, muito ligados aos seus interesses que são restritos e repetitivos, faz com que a sua área de atuação e de interesse seja executada de uma maneira muito firme, muito, né, persistente. Eu posso dar um exemplo, mais uma vez, da pesquisa do mestrado. Tinha um deles que gostava muito de barcos. Fala assim que sempre quando ele era criança ele gostou muito de barcos, sempre ficou encantado por barcos, e ele era da engenharia naval. Então, isso fez com que, e esse foco dele acerca de barcos, ele transformou, né, na sua área de atuação. Isso fez com que, e ele já estava no final da graduação, no tempo, na verdade, ele estava um semestre adiantado do tempo que ele tinha que estar, o que mostra uma persistência e foco, né? Um outro exemplo era uma das participantes que gostava muito de animais e ela fez medicina veterinária. E mais uma delas também estava se aproximando do final da graduação, no tempo correto, né? Então, esses interesses eles levam a persistência e a foco, né? Uma outra questão que esses interesses restritos e repetitivos podem levar são o pensamento lógico e analítico. A gente falou sobre dificuldades em entender nuances, sarcasmo, piada e algum humor. Isso faz com que o que seja dito e o que seja transformado em fato, eles consigam analisar e pensar de maneira muito mais fácil, né? O pensamento ele acaba sendo lógico e analítico conforme as informações que eles têm. Não tem um desvio, não tem, e se eles trabalham de maneira lógica e analítica, e o que para muitos cursos acaba sendo uma grande vantagem, né? E principalmente nos que envolvem áreas de exatas, por exemplo,
né? E, claro, esses interesses eles também levam a habilidades técnicas, né? Como eu disse o exemplo desse da engenharia naval, ele quando ele tinha entrado no laboratório, nos primeiros semestres, ele já entrou no laboratório, e no segundo semestre ele já estava chefiando esse laboratório com novos alunos de C, e muitas vezes os alunos que já estavam terminando a graduação, que estavam nesse laboratório, pediam ajuda e tirar dúvidas com eles por conta das suas habilidades técnicas. Autenticidade e honestidade, mais uma vez, essa ideia que a gente fala sobre interações sociais e relacionais, a gente sempre acaba pensando no que está faltando, no que é diferente. A autenticidade e honestidade é um marcador muito, muito presente nos indivíduos com TEA, então na interação com outras pessoas, isso é uma coisa que é muito, muito bem vista. Tem pessoas que funcionam melhor, né, com autenticidade e honestidade e com o pragmatismo, né, de seguir aquilo do jeito que tem que ser feito. Se é para ser feito desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Outras habilidades que já estão sendo relatadas são habilidades de memória, e essa eu tenho um exemplo muito, muito, muito vívido, porque uma das alunas, a aluna de C que eu tive no mestrado, ela era uma autista, e assim, a gente analisou, transcreveu páginas e páginas de relatos, né? A gente tinha 120 páginas com alguns participantes. Ela conseguia sempre dizer, quando eu falava de algum exemplo do que eu queria, de alguma frase, ela conseguia dizer qual participante tinha falado, em qual página estava a informação e qual parágrafo. Então, era um momento de exibir essa capacidade de memorização que eu ficava sempre muito, muito encantado. E, claro, para além disso, todo esse interesse, né, que seja fixo, leva inegavelmente para um detalhismo e precisão. Então é um cuidado para poder montar uma planilha que seja de como organizar informações, que é muito, muito frequente nesses indivíduos. E se a gente pensar no ensino superior e na carreira, né, que as pessoas vão seguir, o detalhismo de precisão é sempre muito bem-vindo para aquilo que você está fazendo. Então, ter atenção, trabalhar com cuidado é sempre, sempre muito, muito bem-vindo. Né? Então, chegando mais no fim dessa explicação, que a gente tem aqui, o TEA ele possui um impacto na vida adulta de maneira inegável, influenciando aspectos como a educação, a carreira e os seus relacionamentos. E esses adultos, com muita frequência, enfrentam desafios que estão relacionados à cognição social ou até o processamento sensorial. No entanto, com o apoio adequado, como programas de inclusão, acomodações específicas e compreensão por parte das instituições, muitos desses obstáculos eles acabam sendo atenuados e superados de maneira não bem tranquila, mas conseguem ser passados. Então, o diagnóstico e o suporte ele também pode proporcionar a esses indivíduos com TEA um senso de autocompreensão e autoestima, o que impacta o seu desempenho, tanto acadêmico, social, como de bem-estar geral. Os índices de saúde mental concomitante com TEA em adultos é extremamente alto. Em 2020, teve uma pesquisa que colocou essa frequência entre 45% a 60%, sabe? É muito alto de ansiedade e depressão desses indivíduos. Então, a autocompreensão e a autoestima ajuda muito nesse momento também, dos adultos se entenderem e de se verem como indivíduos com TEA. Então, e o aumento da conscientização que está voltado para o nosso momento de agora, né, com a psicoeducação, como disse, que tem bons resultados, né, e a aplicação de políticas inclusivas, o ensino superior, ele não só pode, como deve, né, como Clarice disse, a gente tem algumas legislações que pedem e que devem fazer isso para a gente, eles devem ser um espaço de crescimento e desenvolvimento significativo para esses indivíduos. Então, acho que agora a gente chega no nosso momento de perguntas, né? E é isso. Por enquanto, muito obrigado. Então tá, muito obrigada, Yuri, professora Cleonice.
Então, vamos passar para algumas perguntas aqui que nós já temos. Então, o Marcelo Bergamin Conter pergunta: vocês têm alguma orientação sobre como lidar com discentes que não têm o diagnóstico, mas há indícios de TEA e eles recusam a receber ajuda, por exemplo, quando oferecemos uma avaliação adaptada? Posso responder? É Marcelo, né? Isso. Tá. Marcelo, a minha sugestão seria insista, porque se trata apenas de um processo que é mais lento. Acontece muitas vezes da pessoa até desconfiar, mas relutar. No fundo, até porque entende que talvez seja esse o caso, e isso não é muito fácil de ser processado inicialmente. Mas acho que o professor pode, sim, apontar, não direcionando para um diagnóstico, mas sugerindo uma avaliação global. A neuropsicologia está aí, a avaliação psicológica está aí para atender a esses propósitos, e sempre deixando claro que esta avaliação ela é importante pelo impacto que tem na qualidade de vida da pessoa. O professor pode apontar os aspectos em que ele nota dificuldades e que essas dificuldades poderiam ter um outro encaminhamento e um outro trabalho se as pessoas ao redor souber o que está acontecendo, quais são as potencialidades, quais são as dificuldades. Então, é isso, insistir. A Júlia Batista Casal, espero ter falado certo o sobrenome, pergunta: seria possível abordar questões do TEA no ensino básico, seja agora mesmo com comentários breves, ou mesmo em alguma capacitação futura? Acho que o ensino básico, comparado com o que está ocorrendo na universidade, ele andou, em função das políticas públicas, mais de 10 anos. Então, o ensino básico ele está à frente do ensino superior em termos de adaptações e acomodações. Existem e persistem desafios enormes, enormes. Mas é o que eu digo, e a Mantoan, repetindo que a Mantoan, uma professora muito ativa na área da inclusão ao longo dos tempos, dizia que a gente tem que construir no percurso. Então, não existe capacitação suficiente se a pessoa, ao mesmo tempo, não estiver tendo essa experiência. O que eu posso adiantar é que as dificuldades que surgem, as discussões que surgem no ensino básico, eles estão chegando na universidade. Por exemplo, sempre a questão polêmica, né? Individualizar, até que ponto essas adaptações levam em conta as especificidades daquela criança, ou atividades que podem ser compartilhadas por todo mundo. A gente sabe que nessa definição de inclusão, que é diferente de integração, pressupõe que aquilo que é bom para o aluno com TEA é bom para os demais também. E, por exemplo, a questão da discussão do plano educacional individualizado, ele é uma luta de mais de 10 anos, de vários pesquisadores da educação, de implementar esse plano, que é um plano talhado para aquele aluno, né? Mas isso provavelmente em algum momento vai chegar na universidade. A gente sabe que agora é uma questão até de lei, né? De que esse plano vai ser implantado nas escolas. Temos alguns parabenizando aqui também pela apresentação, pela capacitação. A Alita Orsolini, trabalho muito interessante, espero que tenha espaço para continuidade. O Adriano Sempre Pedroso também diz que realmente muito bom poder ouvir todos esses aspectos, a maioria está presente no nosso cotidiano.
Eu acho que aí a gente pode passar para as perguntas do Facebook. Então, disfunção executiva não seria algo negativo, porque envolve algo desejável como planejamento e organização, flexibilidade cognitiva, inibição, monitoramento e avaliação? Essa eu posso responder. A disfunção executiva é o nome da teoria, né? As funções executivas realmente, como você listou, elas são algo desejável. A gente busca trabalhar e fortalecer elas para todas as pessoas, né? O quanto melhor você conseguir monitorar e planejar o seu tempo, organizar, conseguir inibir alguns comportamentos que não são desejáveis no momento. Então, as funções executivas, né, as habilidades, elas são positivas e elas realmente são trabalhadas. O nome disfunção executiva é o nome da teoria, em que ela pressupõe que indivíduos com TEA possuem dificuldades no funcionamento executivo. Mas é nessa linha. Só complementando, é também importante ressaltar que, ligado a essa questão aí da função ou disfunção executiva, existe uma necessidade de previsibilidade, de controle sobre o que vai acontecer. Eu noto isso muito claramente nos TCCs. Eu sei que o TCC é um desafio para qualquer aluno. Então, imagine com um estudante com TEA que tem que fazer sentido do que a gente espera dele, do que a gente quer, do que a gente pensa, do que a gente sente em relação ao trabalho, em relação ao desempenho dele, e que a gente viu que isso, por si só, já é um desafio para o estudante. Imagine integrar todo esse esforço com um planejamento e gerenciamento do tempo. O que eu noto é que lidar com múltiplas tarefas pode ser extremamente desorganizador para uma pessoa, um estudante com TEA. A ansiedade pode se elevar muito e ele paralisar. Então, apesar de ter um enorme potencial, como são muitos dos casos, e eu cito aqui o exemplo da pós-graduação, muitas vezes o aluno tem uma dificuldade no desempenho porque a ansiedade foi muito elevada. E nisso, o que a gente pode fazer enquanto professor? A gente pode segmentar as tarefas, traçando com o aluno um planejamento que envolve metas muito pequenas, de curto prazo. Olha, você vai ler isso aqui e vai escrever X páginas sobre isso, porque às vezes até o parâmetro das páginas a gente tem que dar, porque às vezes só falar muito ou pouco é muito abstrato. A linguagem que a gente usa, eu tenho um exemplo em que eu falei para um aluno, quando ele me apresentou um texto totalmente copiado da literatura, eu comentei, olha, mas num texto acadêmico tem que ter a sua interpretação, então escreve com as tuas próprias palavras. Foi só o fato de eu usar a expressão tuas próprias palavras que ele escreveu um texto como se estivesse conversando comigo. Então, eu empreguei mal a expressão. Né? Então, a gente sempre tem que ser muito claro, muito objetivo, tem que ser uma comunicação que seja também muito instrucional, que tenha um direcionamento. A primeira abordagem de TCC com um aluno com TEA, eu apresentei um modelo de como seria um TCC pronto. Isso funciona e baixa a ansiedade para a maioria dos alunos com quem eu trabalhei. Mas para esse aluno visualizar um trabalho da envergadura que é o TCC foi extremamente desorganizador. Então, por isso que eu chamo a atenção o tempo inteiro de que a gente aqui trabalha em cima de uma média de condições baseadas no que a gente lê, no que a gente estuda, no que a gente vivencia com os alunos, mas nunca esquecer que cada caso deve ser tratado com base nas necessidades individuais e no funcionamento psicológico, desenvolvimental, intelectual do aluno em questão.
Eu vou ler aqui a pergunta do Basílio Alberto Sartori e emendar uns comentários que tem lá no Facebook. Então, o Basílio diz: o que devemos levar em conta no processo de avaliação dos estudantes com TEA? Também agradece e parabeniza a capacitação. E aí, tem um comentário que aqui não aparece de quem é. Tenho alunos no espectro e eles têm muita dificuldade de lidar com a frustração do desempenho aquém do esperado. É comum me dizerem, é que eu não sirvo para nada, sou um fracasso. Eu confesso que fico chocada com essas afirmações, como me recomendam lidar. E ainda mais no comentário, sim, a avaliação desse sujeito precisa levar em conta a sua própria condição. São esses comentários e a pergunta do Basílio. Na linha do que eu comentei antes do plano educacional individualizado, isso serve para as questões de avaliação também, né? É o que a gente espera daquele aluno. Evidentemente, muitas vezes essas expectativas têm que ser adaptadas para o desempenho do aluno ao longo do semestre. Vou te dar um exemplo. Tem um aluno que ele estuda muito, lê muito, é autodidata em várias questões, inclusive idiomas, mas tem muita dificuldade na produção textual acadêmica, naquilo que a gente espera de um texto acadêmico. Então, são as nossas expectativas que têm que ser redimensionadas. O que eu de fato quero, o que é fundamental, o que é relevante para esse aluno como um todo. E a gente vai valorizar o que ele consegue nos trazer, o que ele consegue produzir, obviamente, sempre retomando as dificuldades, tentando trabalhar de outra forma, mas nunca comparar o desempenho desse aluno com o de outras pessoas, tendo como base as suas dificuldades. E eu também tenho para completar a pergunta sobre o que a gente deve levar em consideração nessa avaliação dos estudantes. Uma das grandes questões não é sempre assim, vai ser pior e eu só tenho que abaixar a minha expectativa. Não diz respeito acerca disso, mas uma coisa também é como a gente prepara esse processo de avaliação mesmo. Eu tive um exemplo agora, quando estava dando aula, tinha uma que era até, só que essa atividade, a atividade avaliativa, ela foi proposta com muita antecedência de como era e tinha um passo a passo muito bem estabelecido. Assim, o que era para fazer, o que se esperava, e o trabalho dela foi impecável, porque ela seguiu as instruções que estavam ali no slide, com o tempo que teve para ela, assim, quase do começo do módulo que a gente teve até o final, então ela teve muito tempo para poder organizar. Então isso também é algo que ajuda, né? Pensando nas características do transtorno, você oferecer essa previsibilidade e você conseguir desenvolver o passo a passo para poder executar essa avaliação e essa atividade avaliativa pode ajudar muito. Então o trabalho terá altíssima qualidade, porque ele vai estar alinhado com o que ela espera, com o que ela pode fazer em cada momento da vida dela e como para entregar o trabalho. Então, também é uma das características que a gente pode levar em consideração para poder avaliar esses indivíduos. Então, a próxima aqui do Facebook é: se um autista tiver crise, o que a URGS tem para auxiliar esse estudante? Então, de repente, podemos falar sobre como manejar uma crise? A primeira iniciativa é resguardar a pessoa da exposição. Então, no caso das crianças, e não é diferente para os adultos, a recomendação era retirar da sala de aula, levá-la para um lugar tranquilo. Isso é fundamental, porque muitas vezes a crise ela pode ser em função de uma sobrecarga sensorial, de uma superestimulação. Nós não podemos esquecer que a própria interação já é superestimulante por si só. Então, retirar a criança da sala de aula ou o jovem da sala de aula, convidá-lo para ir para um outro local, e esse local ser igualmente hiperestimulante, não vai resolver. Então,
um dos primeiros cuidados é esse, né? A proteção da pessoa. Se as crises persistirem, obviamente, para isso existe esse trabalho do núcleo de apoio, que vai procurar entender, junto aos cursos, o que está deflagrando as crises, né? Porque a crise não vem do nada. Muitas vezes a crise ela é o ápice de muitos sinais que as pessoas já vinham dando há muito tempo, mas que não foram ouvidas ou não foram compreendidas. Já tivemos o caso, inclusive, de uma agressão, algo que eu ressalto sempre: a agressividade não é uma característica do transtorno. A agressividade ela pode surgir como uma reação desesperada a uma série de aprendidos ao longo do tempo, ou de algo que a gente disse que não fez sentido para a pessoa, mas em qualquer um dos casos é sempre a primeira providência é a proteção do estudante ou da pessoa, enfim. E algo até que pode ajudar também, só para poder complementar, é o quanto os professores e os docentes sabem desse diagnóstico e conseguem entender e que podem ajudar nesses momentos, né? Quando eu disse de algumas práticas, de algumas dicas, né, que o Incluir já tinha passado para esses alunos, essa é uma ótima... É um ótimo exemplo, né? Como a instituição pode ajudar também. Os professores sabem desse momento em que isso pode acontecer, as formas que acontecem uma crise, quando esse aluno se levantar e sair pela porta ou né, mais agitado, bater a porta com força, não vai ser um estranhamento, né? Ele vai estar protegido, o aluno vai conseguir se regular em algum momento, porque uma grande questão desses momentos de crise é que muitos dos indivíduos com TEA, quando chegam na vida adulta, eles têm a sua própria estratégia de autorregulação. Eles conseguem entender que pode acontecer eu fazer tal coisa, eu ter tal objeto comigo me ajuda, me acalma, eu escutar uma música, colocar um fone, mas a grande questão é que muitas vezes esses comportamentos podem não vir a ser socialmente aceitos dentro do contexto de sala de aula. Então o professor saber e ele poder sair, colocar o seu fone, fazer alguma coisa, dar uma volta, né, se autorregular e depois voltar, e o professor entender isso é uma das formas que pode se ajudar nesses momentos de crise. Então não é uma grande questão institucional, né, assim como a URGS, e sim um momento de diálogo, de poder interagir com o professor de maneira direta, falar, preparar, é isso, mas eu entendo também toda a questão de todo semestre você vai mudar de professor, vai ter outras questões, mas eu acho que é um caminho também para poder contornar e ajudar nos momentos de crise. Existe algum estudo sobre indivíduos na universidade com TEA associado a outras síndromes? Aí, se vocês têm, né, algum estudo específico ou tem conhecimento de algum estudo específico na URGS? Na URGS, pensando primeiro em termos de literatura científica do que a gente tem dos últimos tempos, o TEA ele é bem estudado de maneira associada, e principalmente quando a gente fala sobre núcleos, né, e apoio, eles sempre estão de maneira juntas. Então, tem alguns estudos que falam sobre o autismo, não necessariamente com comorbidades, né, o que era o caso da pergunta, mas tem alguns que colocam, né, essa questão como aparecendo. Então, em termos de literatura científica, a gente tem trabalhos que se relacionam de autismo dentro da universidade com outras deficiências de maneira comórbidas e não comórbidas, né? Então, com outras pessoas. Não sei se era bem esse o caminho da pergunta, mas a gente tem uma literatura acerca disso, sim. Só para frisar que a literatura, as publicações são muito incipientes, não quer dizer que as pessoas não estejam desenvolvendo suas práticas. O exemplo é o que a gente tomou conhecimento aí no Incluir, de fórum, de discussões de diversos núcleos de universidades, desenvolvendo e trocando experiências em relação a essas práticas, mas que isso ainda não chegou até nós na forma de publicação. Então, é isso que a gente tem incentivado bastante. Todo conhecimento
científico sobre o adulto no Brasil, ainda ele é muito deficitário, porque as coisas estão ocorrendo nesse momento. Então, ainda vai levar um tempo até tudo aquilo que está se estudando, que está se pesquisando, desenvolvendo em termos de práticas, de estratégias psicoterápicas, de práticas educacionais, elas provavelmente ainda vão levar algum tempo. Eu não posso falar dos outros cursos, porque não tenho conhecimento para responder a tua pergunta, mas na nossa área, na área da psicologia, são muito raros os trabalhos sobre TEA na vida adulta. E só para chamar atenção de um aspecto, porque o Yuri colocou muito a experiência dele do mestrado, só para ressaltar que, como ele foi apresentado como doutorando, né, o trabalho dele agora no doutorado é justamente desenvolver formação continuada para as equipes dos núcleos de acessibilidades universitários. Então, esse trabalho teve um início e, já respondendo uma outra questão, um comentário que alguém fez, sim, esse trabalho eu tenho fortes esperanças, aí, especialmente com o Yuri, que ele terá continuidade, inclusive associado a outros núcleos universitários do país. Então, a próxima pergunta é: o TEA passou a ser o termo mais usado no caso desse transtorno, seria o transtorno do espectro autista, né? Alguns usam o transtorno do espectro do autismo, né? E aí a pergunta segue dizendo Asperger, ou Asperger, me parece que passou a ser deixado de lado. Sim, a gente primeiro tem que entender de onde vêm os nomes, quem dá os nomes. Em geral, esses nomes vêm de manuais de classificação, para circular na área médica, para circular em dados epidemiológicos, os dados para discutirem entre si, em termos de epidemiologia, de prevalência, por exemplo, eles têm que deixar muito claro que critérios de TEA estão seguindo. Então, esses manuais também têm esse papel. E muitas das confusões em relação aos termos vêm da tradução, inclusive essa questão do espectro autista ou do autismo. No manual de classificação, que é o DSM-5-TR, consta como espectro autista. Há algumas pessoas da área da linguística, enfim, que questionam, né, que gramaticalmente poderia não estar correto, aí as pessoas propuseram o termo do autismo. Em relação a Asperger, o que aconteceu? E não sem protestos, tem muitas pessoas com autismo do nível 1, que na maioria dos casos são aqueles que chegam à universidade, porque têm um desempenho intelectual melhor, alguns não se conformam de que esse termo não exista mais, porque, de certa forma, havia uma diferenciação que era muito bem-vinda não só pelas próprias pessoas, como para as famílias. O termo espectro, ele dissolveu esse termo, então não existe mais na nomenclatura atual, porque ela é multidimensional, ela não procura mais distribuir as pessoas em gavetinhas, mas dá essa noção dessa variabilidade que eu falei no início, que vai do melhor desempenho ao aquele mais que necessita de um apoio mais substancial. Como o planejamento individualizado de ensino, PIE, pode ser utilizado para apoiar o desenvolvimento acadêmico e social de alunos com TEA? O PEI, de modo geral, ele já vem sendo estudado acerca da sua prática para diferentes casos, não só com
no caso do autismo, mas principalmente no TEA, que é a pergunta. A ideia desse espectro que foi acabado de falar pela Cleonice, das diferentes manifestações, faz com que a ideia de um plano individualizado para as necessidades específicas, eles acabem sendo muito bem-vindos. Então, a ideia de você poder planejar e para outro aspecto também do diagnóstico que ajuda muito, a ideia da previsibilidade, como a gente havia falado, para além do passo a passo bem estruturado, porque você consegue antecipar e fazer no seu próprio tempo. Todas essas características, elas estão incluídas no projeto do Plano Educacional Individualizado, do PEI. Então, a parte acadêmica, ela acaba sendo extremamente facilitada, né? A gente não precisa nem comentar, porque todos esses aspectos giram em torno desse momento acadêmico, mas para o lado social, ele também pode vir ajudar, né? O plano educacional, ele está mais girado com a parte da academia, do quanto você consegue, né, fazer com que esse aluno responda a essa parte acadêmica, mas o social, ele acaba podendo ser ajudado também. E eu vou dar um exemplo de trabalho em grupo. Caso esse professor ele vá fazer um trabalho em grupo, ele tem esse momento, né, e ele vai montar com esse aluno que existe, né, que vai fazer isso acontecer, um trabalho em grupo. Então, você ter um plano educacional individualizado já mostra para esse aluno que ele vai precisar conversar com outras pessoas, formar o seu grupo com antecedência. Então, isso também pode ajudar ele nos relacionamentos para que ele possa entender. Então, acho que o PEI ele consegue abarcar essa ideia tanto do acadêmico quanto do social nessa interseção, né, de poder programar, de dar uma previsibilidade e de atender as demandas que sejam específicas de cada um deles. Só para avisar que a professora Cleonice está com problema na internet. Então, seguimos com o Yuri. A próxima pergunta: as dificuldades de interação social, assim como a hipersensibilidade sensorial, podem prejudicar o desenvolvimento do estudante? Qual seria a melhor forma de lidar com estes aspectos? Tá, então a gente tem dois grandes aspectos, né, de interação social e a hipersensibilidade no desenvolvimento do estudante. Então, pensando na ideia de interação social, que é o primeiro aspecto que trouxe na pergunta, ele é muito característico do transtorno, essa dificuldade de interação, e o ensino superior, quer queira ou não, né, o indivíduo queira ou não, ele envolve interações sociais, seja nos trabalhos em grupos, com os professores, na mudança de semestre. Então, isso com certeza, né, tem um impacto no desenvolvimento do estudante. Então, a ideia do PEI, como eu disse anteriormente, ter isso trabalhado pode ajudar nesse aspecto de interação social. A interação social ela também está ligada com a hipersensibilidade, e a hipersensibilidade ela funciona também como um critério próprio separado. A hipersensibilidade é essa aversão a estímulos ou a respostas mais rápidas aos estímulos sensoriais e que causa uma grande sobrecarga. E muitas vezes essa sobrecarga ela está na interação social. Para além do que você já está recebendo como estímulo de roupa, de cabelo, de posição do corpo, fome, sede, todas essas informações sensórias elas também estão ligadas a você conversar com outra pessoa, né? E o estudante, então, ele começa a ter um ciclo em que aí eu preciso interagir com essa outra pessoa, mas eu estou recebendo uma bomba de informações sensoriais, e aí eu começo a ficar mais nervoso e mais estressado, e aí a pessoa volta a pensar que tem que conversar com aquela pessoa, seguindo determinadas normas de interação social, e você fica nesse ciclo de estresse, de ansiedade muito grande. Então, o desempenho acadêmico do aluno ele acaba sendo muito marcado por esses 3 pontos, por esses 2 pontos. Então, como a gente pode lidar e ajudar nessa grande questão? Falando principalmente da parte sensorial, o conhecimento das pessoas acerca do transtorno, né, tanto os colegas de sala quanto os professores, pode ajudar bastante, né, nesse momento. Tem algumas coisas que às vezes é de instituição que é proibido, de certa forma, usar um fone de ouvido. Mas, pensando na hipersensibilidade auditiva, por exemplo, pode ser uma possibilidade de você usar um
um lado, pelo menos, de um fone que seja separado, com isolamento, para poder amenizar essa sobrecarga. Então, isso também já pode ajudar no seu desempenho e nas suas relações dentro de sala de aula, é uma das possibilidades para poder lidar. Se a gente pensar em termos de luz, poder deixar alguma luz apagada, ou então deixar totalmente apagada se você estiver tendo aula de dia, para poder deixar uma luz mais natural, pode também ajudar. Ou então, se é uma aula de noite, tem alguns indivíduos que eles têm óculos, né, que podem ajudar nessa questão sensória. Então, mais uma vez, é uma outra possibilidade. As possibilidades, elas são infinitas de como ajudar. E elas passam muito pelas estratégias que o próprio indivíduo já está desenvolvendo. Tanto para suas interações, né? Então, muitas vezes, alguns já têm estratégias de regulação sensória e de interação social. E eu vou dar um exemplo que eu conheço. Tinha uma participante dessa minha pesquisa, ela estava me contando sobre interagir com as outras pessoas e sobre os estímulos sensoriais, que acabavam cansando muito ela ficava muito cansada ao final do dia. Então, só que ela não queria deixar de interagir com as pessoas, ir, por exemplo, para alguma festa, ir para algum momento. Então, ela falava que quando ela marcava esse dia de saída, um dia antes, ela ficava o dia todo em casa. Ela não saía para nada, para, de certa forma, esvaziar esse copo da carga sensorial dela, ficar baixa para no outro dia ela poder sair e encher. Então, é alguma das estratégias que os próprios indivíduos vão resolvendo para poder melhorar o seu desempenho, e isso vem acontecendo com tempo e com conversa, né? O quanto antes você conhece o seu diagnóstico, antes você consegue preparar e estabelecer as suas estratégias. Então, é algo que é sempre bem conversado com os indivíduos para não segurar o seu desempenho acadêmico. Espero ter respondido a sua pergunta. Tem uma pergunta aqui da Fabiana. Ela diz assim: muitos docentes ficam em dúvida sobre a flexibilização do controle de frequência de alunos com TEA, dado que as dificuldades relacionadas a planejamento e organização também impactam a presença em aulas. E eu acrescentaria as questões de sobrecarga sensorial, né? Vocês teriam alguma orientação nesse sentido? Eu, particularmente, defendo a flexibilização suplementada por outras formas de avaliação e de feedback da aprendizagem. Ela não pode ser simplesmente diferenciada no sentido de isso atingir o desempenho acadêmico, o que é esperado para aquele estudante. Mas essa é uma questão que não está na nossa alçada, né? Ela é uma questão institucional, eu não sei como é que isso está tramitando agora, foi encaminhada uma solicitação, mas não sei em que resultou. A próxima. Como a biblioteca deve abordar a questão de cobrança por danos a materiais causados por um aluno com TEA, considerando as práticas de inclusão e as necessidades específicas do estudante? Como eu disse antes, a gente tem que ter cuidado, né, nessa questão de entender que a agressividade não é algo inerente ao TEA. Deve ter sido um caso isolado, específico, em que, para chegar nesse ponto, a gente teria que entender o caso em si, o que aconteceu. Mas a instrução, a orientação, é como para qualquer outro estudante. Se algo foi destruído, ele tem que ser reposto. Isso é organizador para a pessoa e essencial em termos institucionais. Boa tarde, aqui é José Mena. Por favor, como vocês entendem o modo mais adequado de referência? Uma pessoa portadora de transtorno do espectro autista ou uma pessoa pertencente ao espectro autista? É a mesma orientação em relação à deficiência em geral. A nomenclatura é
pessoa com deficiência, pessoa com TEA. O portador é um termo em desuso. O pessoal da Faculdade de Comunicação trabalha muito bem essas questões, alguns estudantes, inclusive, fizeram a disciplina de inclusão comigo, e esse era um tema muito importante, porque as pessoas questionam, por que tanta preocupação com os termos, isso é mimimi. Na psicologia não é, porque os termos, eles estão colados à identidade da gente. E se estão colados à identidade, isso se reflete no nosso autoconceito, na nossa autoestima, e portador é algo que traz um sentido assim de que você está carregando alguma coisa. E aí se desconhece também nessa linha da neurodiversidade que existem algumas características que são desafiadoras, que merecem atenção e até mesmo tratamento, mas que outras tantas, elas são características peculiares que se desviam de um padrão que a sociedade dita como mais adequado. Então, seria pessoa com TEA, na linha aí das demais terminologias. Temos aqui também uma outra pergunta, vindo da MiConf. Temos o caso de um estudante autista que faz muitas perguntas durante as aulas. Temos queixas tanto de professores quanto dos próprios estudantes que dizem que ele incomoda, porque os professores não conseguem avançar na aula. Como lidar com esse tipo de situação? Isso vai na linha de outras dificuldades, né, que são identificadas, como, por exemplo, trabalho em grupo. Muitas vezes o estudante ele não tem ideia da função do trabalho em grupo, que é o de compartilhamento de conhecimento, compartilhamento de oportunidades. Então, se um grupo tem 30 minutos para discutir um determinado tema, já aconteceu do aluno com TEA usar os pelo menos 20 minutos para falar da sua experiência e a tarefa não conseguir ser incluída. Por quê? Porque ele não entende a função do grupo. Então, esse aluno também, e por isso que eu defendo muito, Yuri, também a questão da tutoria por monitores, por pares, alguém que seja jovem e aluno, como a pessoa com TEA, que essas questões poderiam ser trabalhadas mais individualmente. Se a pessoa assume o seu diagnóstico e se identifica como sendo um estudante com TEA, o professor e até mesmo colegas mais chegados ou mais próximos do aluno, pode sim ter uma conversa franca sobre os momentos de se fazer as perguntas, ou mesmo o professor pode interromper a aula e dizer, olha, a gente vai precisar dar oportunidade para todo mundo perguntar, mas se as tuas dúvidas ainda não foram respondidas, a gente pode conversar depois da aula, ou a gente pode marcar um horário para discutir melhor as tuas dificuldades, mas aqui na aula, nesse momento, a gente tem que distribuir o tempo, a gente tem que dar oportunidade para todo mundo. Yuri, quer complementar? Não sei se abriu o microfone. Eu ia falar sobre essa questão que a Cléo acabou de responder. Eu acho que uma das grandes questões também é seguir a regra, né? Qual que é a regra da aula que está estabelecida ali? Não, quando vocês tiverem uma dúvida, pode perguntar. Então, se ele está tendo dúvida constantemente, ele está seguindo a regra à risca e acaba perguntando toda hora, né? Essa ideia de que, pergunte pode perguntar no meio quando tiver uma dúvida. É uma regra muito implícita para as outras pessoas que tem que ser uma dúvida pontual, que aquilo vai acontecer, e que talvez seja uma dificuldade que ele está seguindo a regra que foi dita. Eu estou com dúvida e estou perguntando. Isso pode acabar dificultando o andamento. Então, uma das possibilidades, né, de adaptação é quando tiver dúvida, anote a sua dúvida no momento em que você teve. E aí, no final da aula, ou em alguma monitoria, ou em algum outro momento, a gente vai vir a responder, a gente vai ter uma aula para poder fazer resoluções de
de perguntas, de problemas. Então, é sempre adequar qual que é a regra da sala que você, né, que você vai tá andando. E, mais uma vez, conversar é sempre o caminho. Seja os professores, sejam colegas mais próximos, não tem como tentar arranjar uma situação que seja mais milagrosa e que vai sempre funcionar e sempre vai dar certo se não passar pela conversa. Então, eu acho que seriam essas algumas possibilidades, mas o caminho da conversa é sempre o ideal. Nessa linha, né, que o Yuri estava trazendo, temos uma pergunta aqui no Facebook. É possível se dirigir ao aluno e perguntar quais as adaptações que ele necessita? Então, vou seguindo nessa linha. Então, existem alguns momentos, né? O primeiro é como ele fala sobre esse diagnóstico dele. Ele consegue falar abertamente acerca do diagnóstico dele. Então, se a gente usar esse exemplo primeiro, ele fala abertamente, ele se vê, né, como uma pessoa com TEA, ele de certa forma, bem resolvido com essa questão, ele conseguiu se entender, ele caiu naquele momento do impacto em que a autoaceitação, né, a autoestima aumentou se descobriu o diagnóstico. Se sim, se é esse cenário, pode conversar abertamente, fazer as perguntas direto, o que você gosta, o que você não gosta, o que te incomoda, o que não incomoda, uma vez que ele consegue falar acerca do diagnóstico. Outros cenários são aqueles em que, eu suspeito que ele tem todos os marcadores, se encaixa em todas as características, mas só que ele não recebeu o diagnóstico e ele não se vê dessa forma. Então, me parece estranho evocar essa o que você precisa, sabe? Não me parece encaixar. Mas também é tudo uma grande questão. Qual a sua proximidade, seu nível de proximidade? Você é um amigo próximo? Se você é um amigo próximo, talvez um indicativo de estava lendo sobre, pode ser parecido, vê se encaixa com você, né? Enfim, é grande questão da sua proximidade com essa pessoa. Mas seguindo o caso de que essa pessoa se reconheça como uma pessoa com TEA, eu acho que pode sim e deve ser conversado para poder pedir as recomendações para que você, né, possa ajudar essa pessoa da melhor forma possível. Mas, só complementando também um aspecto que nem sempre a gente precisa do diagnóstico. Se a gente notar, independente do diagnóstico, que um estudante pode ser melhor beneficiado com outras estratégias, por exemplo, antecipação de material para ser lido, redução do volume de material a ser lido, outras formas de produção textual, isso, independente do diagnóstico, pode ser proposto, né? Porque é uma das premissas da inclusão, essa questão da flexibilização, da adaptação. Certo. Um usuário aqui do Facebook trouxe uma questão referente a um aluno que fez todo o mestrado e parte do doutorado sem comunicar ao programa, né, em relação à sua condição, e que quando comunicou foi difícil ajudar, pois foi justamente nesse momento em que seu desempenho piorou e os prazos já estavam extrapolados. E aí eu pergunto aos ministrantes, é comum esse tipo de situação acontecer? Que quando ocorre esse momento do diagnóstico, essa tomada de consciência, digamos assim, haja um impacto significativo que possa alterar o desempenho do sujeito? Acho que é o que o Yuri colocou antes, né? Que é um momento, não é um momento só de alívio. Depois de um tempo, grande parte sente como um alívio finalmente fazer um sentido para aquelas questões em que se achava diferente. Mas nós não podemos esquecer que tudo em desenvolvimento humano é um processo. Nada vira do dia para a noite. E que se vê com um diagnóstico por si só, receber um impacto que ocorre também na família, é algo muitas vezes que
aumenta a ansiedade, deflagra a ansiedade, dúvidas, incertezas, como qualquer pessoa, porque às vezes a gente pensa tanto, né, nas características do TEA e a gente esquece que é um jovem em primeiro lugar, né, um jovem que por si só tem todas as dúvidas do mundo, todas as incertezas em relação à própria identidade. Por que que isso não aconteceria com um estudante com autismo? E uma coisa também que pode tá muito envolvida é o próprio momento da vida, né? Como você disse, ele conseguiu fazer a graduação, fez o mestrado e não precisou, né, de buscar o diagnóstico, de revelar o diagnóstico, digamos, não sei bem qual foi a situação exata, mas no doutorado ele sentiu essa necessidade. E é um momento diferente da vida, né? Após a graduação funciona de uma maneira em que talvez o transtorno até ali ele não foi uma questão para ele a resolução desse momento, né? O seu planejamento, as suas capacidades ele conseguiu executar, bem como o mestrado, mas talvez essa nova exigência na vida dele, do doutorado, em nova etapa da vida, fez com que ele fosse buscar o diagnóstico ou até mesmo sumir. Então, é uma questão também de momento da vida e de entrave, né? Até ali, ó, até que eu consegui. Daqui para frente, eu vou precisar de ajuda para poder executar. E talvez essa barreira dele poderia estar ali na escrita da tese ou então no processo do doutorado. Então, também é uma coisa a se avaliar, né? Em que momento da vida, quando houve a necessidade da busca pelo diagnóstico. Uma outra questão aqui com relação às atividades práticas, né, dos cursos. Qual seria a melhor forma de lidar com atividades práticas ou saídas de campo em que os discentes viajam em grupos para locais de estudos fora da universidade por um período significativo? Quais recursos poderiam ser usados pelos docentes para tornar esse momento proveitoso e menos desconfortável aos discentes com TEA? Em primeiro lugar, a previsibilidade. É o docente poder deixar o mais claro possível as circunstâncias em que esse passeio ocorre, o que vai ser feito dia por dia, as situações que vão ocorrer. É óbvio, como a gente comentou antes, que na nossa vida a gente não consegue prever tudo, né? Mas aquilo que estiver sob o nosso controle é muito bem-vindo para as pessoas com TEA. Isso ocorre se a gente se reportar à escola, como eu disse, né, tem muita coisa da escola que se repete na universidade, ou mesmo no cotidiano das famílias. Essas questões também ocorrem, né, da saída, do passeio, as famílias ficam totalmente inseguras. Então, a gente não sabe de onde vem a insegurança. Então, a primeira questão é conversar com o aluno para ver como ele se sente em relação a isso. Conforto por não saber o que vai acontecer, como é que então vale a pena detalhar esse campo. Mas, muitas vezes, o aluno pode estar absorvendo as preocupações que são da família. Nesse ponto, a gente não pode esquecer que um dos objetivos do ingresso na universidade para qualquer jovem é a autonomia. Então, sair a campo nas demandas dos seus cursos seria uma oportunidade excelente de exercitar essa autonomia. Mas isso também, em alguns casos, algumas vezes tem até que se recorrer à família. Ali no incluir, a gente já viu situações em que a família teve que ser ouvida e orientada. Então, a gente tem que saber de onde vêm essas inseguranças. Mas é possível, até assim com fotos, com slides de experiências anteriores, quanto mais concreto for qualquer instrução que a gente vai dar, mais claro, mais objetivo, muito melhor. A gente não pode esquecer que a nossa linguagem ela é abstrata, ela por si só já tem um sentido figurado.
E se a gente conectar com a teoria que a gente mencionou antes, que é da cognição social, a gente tem que entender que a pessoa muitas vezes não infere o que a gente quer ou o que vai acontecer baseado em instruções ou colocações gerais que serviriam para outras pessoas. E aqui, como a gente já está bastante adiantado, né, no nosso horário de encerramento, vamos colocar uma última pergunta. Como a pessoa que desconfia possuir o transtorno deve proceder para o diagnóstico? Sem dúvida, a minha orientação seria procurar um centro de avaliação psicológica. Isso é importante até para o médico, porque eu entendo que o diagnóstico é uma questão multidisciplinar. Por que a avaliação psicológica? Porque o próprio psicólogo pode abastecer o médico que posteriormente vai ser consultado com informações amplas, não só das dificuldades, mas das potencialidades. E isso também faz parte de uma avaliação psicológica. Não trabalhar só no sintoma, mas nas potencialidades. Então, eu recomendaria. Existem serviços gratuitos ou com formas de pagamento acessíveis, simbólicas, etc., em vários centros universitários. Temos na URGS, temos na PUC, temos, enfim, centros clínicos que também oferecem um trabalho social. No próprio Centro de Avaliação Psicológica da URGS, as pessoas podem ter acesso a uma lista de locais que podem se encaminhar. Ok. Só a respeito do comentário que Caroline Hort faz aqui no Facebook, ela elogia, né, o evento. E, Caroline, nós passaremos, então, o teu contato, tá, aos ministrantes, para que, então, você possa avaliar com eles a possibilidade de realizar o evento que você está propondo. Certo? Então, já nos encaminhando realmente para o final dessa atividade, é uma pena, mas a gente, né, também tem um limite de tempo, os ministrantes também, pedimos que façam as suas considerações finais. Bom, só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando esse conhecimento tão necessário, tão fundamental e tão inicial, né, que está se construindo. Parabenizar a equipe do Incluir pela excelente organização e iniciativa desse evento e agradecer também as pessoas que contribuíram com as perguntas que foram excelentes e espero ter ajudado a esclarecer parte dessas questões. Não poderia ser diferente. Gostaria de agradecer o convite, né? Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que veio assistir e a prestigiar também a gente. Espero que a gente tenha resolvido algumas das dúvidas e questões que vocês tiveram. E eu acho que é mais isso mesmo, Guris do Incluir, principalmente. Muito obrigado pela parceria. O convite também foi muito importante para a gente, para além do trabalho que a gente desenvolveu junto ao longo desses meses. Eu e a Cleonice, a gente sempre conversa sobre como foi positivo e como esse convite ele foi muito bom. Então, muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Então, finalizando, né, a nossa capacitação, agradecendo aqui a professora Cleonice, ao doutorando Yuri, por essa maravilhosa contribuição aí aos nossos processos, inclusive das pessoas com autismo aqui na URGS. O nosso muito obrigada também aos tradutores e intérpretes de Libras, a Celeste, a Vitória e a nossa bolsista Yasmin, que nos acompanhou aqui nessa atividade, tá? E também a todos os que acompanharam ao vivo, né, aqui enviaram as suas perguntas, os seus comentários, e também para quem vai assistir aí a essa atividade que vai ficar gravada, né, aqui no Facebook do Incluir e também posteriormente no YouTube, certo? E com isso convidamos vocês todos a seguirem o Incluir nas redes sociais, no Instagram e no Face, também no nosso canal no YouTube. O link, né, vai ficar
no topo do site do Incluir e desejamos a todos uma ótima tarde. Obrigada.